Atenção porque vai começar a aula de matemática. Boa tarde, galera. Vamos para mais uma aula do nono ano IEJA 4. Começando com a resolução das atividades. No primeiro exercício, ele diz o seguinte: calcule o volume de um prisma cuja base é um triângulo equilátero com 18 centímetros de lado e 30 centímetros de altura, certo? Então, como eu já sei que para achar o volume de um sólido aí, eu vou usar a área da base vezes a altura. Primeiramente, eu vou achar a área da base desse triângulo, ok? Aonde a área da base é dada por L ao quadrado, que seria os lados ao quadrado, vezes a raiz de 3 sobre 4. Qual seria o valor do lado? 18, ok? Então, 18 ao quadrado dá 324. Raiz quadrada de 3 vai dar 1,73 e dividido por 4. Faça a multiplicação 324 vezes 1,73 e divido por 4, que vai dar 140,13. Então, a área da base é 140,13, ok? Substituindo lá, no local da área da base do volume, eu vou colocar 140,13. A altura ele já dá que é de 30 centímetros. Então, 140,13 vezes 30 dá 4.203,9 centímetros cúbicos. Beleza? Que seria a letra A, ok? Do segundo, ele diz o seguinte, ó: em um camping, sobre uma área plana e horizontal, será montada uma barraca com a forma e as dimensões dadas de acordo com a figura. Então, a figura foi dada aí embaixo. Em cada um dos 4 cantos do teto da barraca, será amarrado um pedaço de corda, que será esticado e preso a um gancho fixado no chão, como mostra a figura. Calcule qual será o volume do interior da barraca. Então, eu quero saber só o volume do interior da barraca, certo? Primeiramente, eu vou calcular o volume do triângulo, que é essa partezinha de cima, ok? Percebam que o seguinte: em um dos lados da barraca eu tinha 2 metros. No meio da barraca eu vou ter 2,5 metros, ok? Então subtende-se aí que do cortezinho, ou seja, digamos que eu tenho a barraca de frente, certo? Ó, eu tenho a barraquinha de frente aí. Um dos lados será 2 metros e aqui no meio eu vou ter 2,5 metros. Então, dessa parte aqui, ó, onde está em vermelho, para cima eu vou ter 0,5 metros, ok? E aqui embaixo eu vou ter 2 metros. Então, 2 metros mais 0,5, eu tenho um total de 2,5 metros, ok? Então, primeiramente eu vou usar essa altura dessa partezinha vermelha, para cima para calcular o volume desse triângulo aqui, ok? Aonde eu vou ter que é a base vezes a altura dividido por 2 vezes o comprimento. Qual o comprimento? A área lateral dela aí, ó, certo? Então, eu vou ter que a base é 4, certo? Que é a frente, essa parte da frente aqui tem 4 metros, né? E a parte lateral eu vou ter também 4 metros, ok? Então vai ficar 4 vezes 0,5, que seria essa alturazinha aqui, ok? Essa alturazinha, dividido por 2, vezes 4, que é o comprimento da barraca. 4 vezes 0,5 vai dar 2, dividido por 2, 1. 1 vezes 4, 4 metros cúbicos, ok? Então, a parte de triângulo, a parte de cima da barraca, vai ter 4 metros cúbicos. Agora, vamos para calcular o volume da parte de baixo, né? A área da base aí, como ela é retangular ou quadrada, ela é em forma de quadrado, a frente é 4 metros e o comprimento 4 metros. Então, ela é em forma
de quadrado, né? Então, lado vezes lado, que vai dar 4 vezes 4, 16, né? Vezes a altura da barraca. A altura que eu vou utilizar agora é essa daqui, ó. A de 2 metros, ok? Então vai ficar a frente da barraca vezes o comprimento da barraca, né? Então vai ficar 4 vezes 4, que vai dar 16. E depois calculo pela altura, que vai dar 2. Então isso daqui vai dar quanto? Ó? 32 metros cúbicos, ok? 32 metros cúbicos. Depois eu só vou fazer a soma do volume da parte de cima, triangular, mais o volume de baixo da barraca, que é 4 mais 32, que vai dar o volume da barraca, que é igual a 36 metros cúbicos, ok? Vamos para a atividade 3. Da terceira atividade, ele diz o seguinte: determine o volume de um cilindro que possui raio da base medido 5 centímetros e altura medido 6 centímetros, ok? Então, ó, vamos lá. Primeiramente, eu vou usar a fórmula volume do cilindro, que é igual. Eu coloquei logo direto aí, π vezes r ao quadrado vezes h. Lembrando que πr ao quadrado é a área da base, ok? Então, π é 3,14 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, agora eu faço a multiplicação. 3,14 vezes 25, que vai dar 78,5, vezes 6. Multiplicando isso tudo, eu vou ter o total de 471 centímetros cúbicos, ok? Na quarta questão, eu tenho aí um barril de petróleo possui altura de 95 centímetros e 60 centímetros de diâmetro. Determina a capacidade do barril. Então vamos começar aí resolvendo essa parte do diâmetro. Ou seja, o diâmetro é igual a 60 centímetros. O raio é a metade desse diâmetro. Então qual seria a metade do diâmetro? 30 centímetros, ok? A área da base é igual a πr ao quadrado vezes a altura, né? Qual seria o raio? O raio é o que a gente achou, a metade do diâmetro, que é 30. Então vai ficar 30 ao quadrado. Multiplicando 3,14 vezes 30 ao quadrado, eu vou ter o seguinte, que 30 ao quadrado é 900, né? Multiplicando 3,14 vai ser 2.826, vezes 95, que 95 é a altura que ele deu ali, certo? O volume total desse barril vai ser de 268,470 centímetros cúbicos, ok? Na quinta e última atividade, ele diz o seguinte: um cilindro tem raio de 2 centímetros e volume de 36 π centímetros cúbicos. Qual é a sua altura? Percebam que a gente já tem o volume, né? Que é de 36 π. Então já vou colocar ali, ó, 36 π. Que é igual a π vezes 2 ao quadrado, que seria o raio, vezes a altura. Mas aí fala, mas por que eu não vou colocar o π igual a 3,14? Perceba o seguinte, ó, fazendo a multiplicação, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes π vezes a altura, né? Eu não tenho que isolar a altura. Isolando a altura, eu tenho 36 π dividido por 4. Percebo que agora eu vou cancelar os π's, né? 36 dividido por 4, eu tenho que a altura é de 9 centímetros, beleza? Vamos para a nossa aula, que é seleção e análise de gráficos por meio de comparação e conclusões, ok? Então, ó, vamos para os gráficos, entender o que são os gráficos. Os gráficos, eles são utilizados para representar alguns fenômenos, ok? Então, existem vários fenômenos e várias possibilidades de gráfico para representar esses fenômenos. O primeiro deles, que a gente vai estar mostrando agora, é o de coluna. Como assim? Esse de coluna, eles são representados para dados quantitativos sobre diferentes variáveis.
lugares ou setores e não depende de proporções. O gráfico de coluna, a representação dele é na vertical, ok? Como a gente pode ver aí, países mais populosos do mundo, em milhões de habitantes. Então percebam que do lado esquerdo eu tenho os valores numéricos e embaixo o nome dos países, ok? No segundo gráfico que a gente vai estar mostrando, seria o gráfico de barras. Ao contrário do outro gráfico, ele agora é lá posição vertical, certo? Ou na horizontal. O outro seria na posição vertical, esse é na posição horizontal, certo? Percebam aí que aí ele mostra o seguinte caso: taxa de mortalidade infantil por regiões do ano de 2013. Então ele dá a região Nordeste e embaixo a porcentagem em valor, ok? O próximo seria o gráfico de pizzas, né? Então ele diz, esse tipo de gráfico também é muito utilizado, indicado para expressar uma relação de proporcionalidade, né? Então, qual seria o caso que está sendo aí? Eles pegaram uma turma, né, de alunos do terceiro ano e perguntaram as preferências de filme, ou seja, comédia, romance, ação, terror e drama. E percebam que ele vai dar proporção aí em relação aos filmes. Comédia, 25,7%. O rosinha aí, que seria romance, 14,3%. O laranjinha, que é ação, 34,3%. O roxinho, 20,20%. E o de drama, que seria o laranjinha mais escuro, 5,7%. Semelhante ao gráfico de pizza, né? Existem gráficos circulares, né? A lógica é a mesma e a divisão. Então eles vão ser divididos em partes, né, para determinar algumas proporcionalidades, ok? Os gráficos de Elias, eles são utilizados para demonstrar uma sequência numérica de certos dados, ou seja, crescentes e decrescentes, né? Como ele mostra aí esse caso aí, ó. Alunos do sétimo ano, você pode ver que ele começa, que está em azul, ele começa a crescer, aí em certo ponto ele desce, depois começa a subir novamente, subiu, mas aí continuou subindo. O vermelhozinho, que seria do oitavo ano, percebam que ali entre 2012 e 2013 ele teve uma parte que ficou permanente ali, né? Que ficou constante. E depois começou a crescer, né? O nono ano. O nono ano começou constante, depois foi crescendo, permaneceu constante e depois só cresceu durante os anos, ok? Os gráficos de áreas. Esses gráficos são semelhantes aos gráficos de Lia. Eles só diferenciam apenas por evidências uma noção de proporção entre todo, ou seja, é também usado para apontar a relação dos diferentes dados entre si, né? Então, vocês podem ver aí esse azul mais claro, que seria o Japão em relação da verba ou com a quantidade aí, ou alguma coisa, ou 2, 3, 4, 5. Vocês podem ver que ele começa a decrescer, né? Aí quando chega nessa QRTR aí 3, nessa quantidade 3, vamos colocar assim, ele começa a crescer novamente, né? Então lá do início ele decresce até esse QR3 e depois ele aumenta, né? Então, vocês percebam aí que ele tem uma semelhança com aquele de linha. Os gráficos de rede, né? Eles são bastante utilizados na disciplina de geografia, né? Sendo mais frequente para a medição de termos especificamente estatísticos e até em jogos de videogame, online ou do tipo RPG, certo? Então, se você analisar aí, eu tenho 3 dados aí: amizade, trabalho e família. E embaixo eu tenho as legendas, que seriam o laranjinha forte, o verde fraco e o azulzinho, uma ponte aí, né? Percebam que eles vão ter os valores em porcentagem também, certo? Vamos agora a alguns exemplos, que diz o seguinte: o enquete realizado em março de 2010
perguntava aos internautas se eles acreditavam que as atividades humanas provocam o aquecimento global. Eram três as alternativas possíveis e 279 internautas responderam à enquete, como mostra o gráfico. Então, vocês vão olhar aí que do lado esquerdo eu tenho os valores em porcentagem até 80%. E embaixo, na linha horizontal, eu tenho as respostas sim, não sei avaliar, né? Aí ele diz lá, analisando os gráficos, os dados dos gráficos, quantos internautas responderam não à enquete, certo? Então, eu tenho esse valor não em porcentagem, que seria 25%, ok? 25%. Aí, ó, basta eu fazer o seguinte cálculo: 25% de 279, que seria o total, ok? Então, eu tenho aqui 279 vezes 0,25, que seria a parte decimal de 25%, né? Que vai dar um total de 70. Qual dessas afirmativas aí está correta? A letra C, né? Ó, mais de 50 e menos de 75. Porque a resposta aí, os 25%, dá em 70 pessoas aí, ok? No segundo, ele diz o seguinte, ó. Um professor pediu aos seus alunos que esboçassem um gráfico representando a relação entre metros cúbicos e litros. Utilizando o software, pediu ainda que representassem graficamente os pontos correspondentes às transformações de 0 metros cúbicos, 2 metros cúbicos e 4 metros cúbicos. Em litros, o professor recebeu de 5 alunos os seguintes gráficos. Então, vocês vão analisar os 5 gráficos, né? O gráfico que melhor representa o esboço da transformação de metros cúbicos para litros é a do aluno. Então, se você analisar aí, e lembrar aí que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, ok? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, temos o seguinte: 2 metros cúbicos vai ser igual a 2000 litros. 4 metros cúbicos equivale a 4000 litros. Então, qual desses gráficos aí que vai ter essa correspondência aí, ó? O quinto aí, se vocês analisar, na parte de baixo ele vai dar em metros cúbicos e subindo ele vai dar em litros, ok? Então, o 2 está ligando a 2000 e o 4 metros cúbicos está ligando a 4000 litros. Então, a resposta seria a letra E, né? De número 5. Então, galera, foi essa a nossa aula e até a próxima.